Os milagrosos mistérios de Ezequiel, revelações incríveis das suas profecias transformadoras no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá. Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, foi levado para a Babilônia entre os exilados. O lamento ecoava entre os hebreus, um povo destroçado, longe de sua terra prometida e afundado em aflição. Às margens do rio Quebar, em meio aos cativos, Ezequiel sentia o peso do chamado divino. Ele se tornará o porta-voz de um Deus que ainda não havia abandonado seu povo, mesmo que a esperança parecesse perdida. Sentados à beira das águas, muitos murmuravam: o que pode vir de bom para nós? A cidade de Jerusalém, outrora repleta de esplendor, agora existia apenas em lembranças dolorosas. Ezequiel lutava contra as emoções que o invadiam. Em sua solidão, clamava a Deus, ansiando por uma palavra que trouxesse alívio ao seu povo. Então, em um dia comum, mas marcado pela intervenção divina, o céu se abriu acima de Ezequiel, e ele foi imerso em uma visão extraordinária. Criaturas com aparência de homem, cercadas por luzes resplandecentes, surgiram diante dele. A presença de Deus era palpável, e os olhos de Ezequiel, agora transbordando de temor e reverência, foram abertos para o plano divino. Ele caiu em seu rosto, incapacitado pela grandeza daquele que o chamou. O Senhor tinha planos de restauração, mesmo em meio à incredulidade do povo. Um chamado ecoou em seu coração: deveria levantar sua voz, tornar-se um sinal e proclamar as promessas divinas da sua nação. E assim, Ezequiel profetizava com fervor. Ele falava da queda de Jerusalém, mas também da esperança que ainda pairava sobre a nação. Eis que eu os reunirei de todos os lugares por onde foram espalhados, clamava em alta voz, afirmando as promessas do Senhor sobre o renascimento de Israel. Mas sua voz se quebrava em dúvida enquanto via a incredulidade estampada nos rostos de seus compatriotas. Pode estes ossos viver? Perguntou o Senhor, desafiando Ezequiel. Enquanto caminhava em um vale coberto por ossos secos, o peso da responsabilidade quase o enrijecia. Senhor, tu sabes, respondeu, percebendo a magnitude da missão que lhe havia sido confiada. Com um clamor profético, Ezequiel começou a declarar a vida sobre aqueles ossos, e algo extraordinário começou a acontecer. Os ossos se moviam, conectando-se, e a vida se manifestava, numa demonstração do poder vivificante de Deus. Era uma cena de restauração e esperança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ezequiel via o arado do Senhor ao mover-se sobre aquelas vidas perdidas. Um sopro de vida ressoava pelo vale, e os ossos secos tomavam forma. E eu darei a vocês um coração novo, ecoava em sua mente, lembrando a promessa de transformação que Deus havia feito. Assim, mesmo em meio à incerteza, Ezequiel se tornaria o canal de esperança, aprofundando sua conexão com o plano divino que ainda aguardava para ser revelado. A história de restauração e renascimento apenas começava a se desenrolar em meio à sua jornada de fé e obediência. A visão de Ezequiel continuava a se desdobrar diante dele, enquanto os últimos ecos de vida emergiam dos ossos secos. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e uma grande multidão de seres humanos começava a se erguer, seus olhos cheios de desespero, mas agora com um vislumbre de esperança. O Senhor diz: eu trarei vocês para dentro da terra de Israel. Ezequiel profetizava com uma paixão renovada, as palavras voando como flechas de luz contra as trevas da desesperança que o cercavam. Ele viu, então, como os que haviam sido descendentes do povo cativo começaram a se unir, voz a voz, elevando cânticos de louvor, um eco coletivo de libertação que começava a surgir dentro deles. Mas a jornada não seria sem desafios. Entre os renascidos havia aqueles que, mesmo diante da restauração, se tornavam vozes de dúvida e amargura. Como podemos acreditar em algo tão grandioso? A nossa terra está em ruínas. Um homem idoso retorquia, coberto de cinzas como o lamento de sua alma.
Seu ceticismo reverberava à medida que o ar se enchia de espera, instigando Ezequiel a agir. O Senhor falou novamente a Ezequiel, dizendo: Filho do homem, levante-se e declare contra esses que se opõem à minha palavra. Diga-lhes que a mão do Senhor é poderosa para salvar. O coração de Ezequiel pulsou com fervor. Ele desafiou-os: a incredulidade pode muito, mas a fé do justo prevalecerá. Elevando a voz, proclamou: o Senhor estabelecerá um novo pacto com o povo de Israel. Um coração novo e um espírito novo ele lhes dará. E, conforme falava, Ezequiel realmente acreditava que algum dia aquele povo se reuniria de volta a Jerusalém, reconstruindo a cidade que fora amada e profanada, um lugar de adoração e reverência a Deus. Ele imaginava os altares sendo restaurados, e todos os povos próximos exaltando o nome do Altíssimo. Naquele momento, o céu sobre eles escureceu repentinamente. Uma grande nuvem, densa com preságios de advertência, passou sobre o vale. Ezequiel sentiu um arrepio na espinha, e uma sensação de urgência se instalou em seu coração. Era uma chamada divina a preparar a sua geração para o que estava por vir. Mas antes que ele pudesse compartilhar essa revelação do aviso profético, e enquanto seu espírito se enchia com o clima tenso da nuvem sobrenatural, a voz do Senhor pronunciou: Filho do homem, tu ainda não conheces toda a extensão do meu plano. Há um grande mistério que deve ser revelado antes que a restauração completa aconteça. Ezequiel sentiu que as palavras pesavam em sua alma, um chamado para algo além de sua compreensão. Ele se ajoelhou, clamando ao Senhor para que esclarecesse o que havia por vir, pedindo sabedoria e discernimento. O eco da ira e da promessa se misturavam na atmosfera, ensaiando um conflito entre a verdade e a dúvida, entre a restauração desejada e o sofrimento persistente. Quando a hora chegar, declarou o Senhor, eu levantarei um sinal em meio ao povo, um sinal com o qual eles poderão entender os mistérios que ainda estão escondidos. Prepare-se, pois algo grandioso se desenrola. Prepare-se para o inesperado, pois o juízo e a misericórdia caminham lado a lado. Com essas palavras reverberando na mente, Ezequiel levantou-se, reconhecendo a magnitude da tarefa diante dele. O povo ainda precisava ouvir e ser confrontado com a verdade, não apenas dos milagres, mas do caminho que levaria ao coração de Deus. Então, enquanto Ezequiel olhava ao redor, ele percebeu que a multidão ainda estava hesitante. As sementes da incredulidade haviam começado a apodrecer entre eles. O peso do ministério se aprofundava, e uma pergunta emergiu em seu coração: como eu posso preparar este povo para o que está por vir? E a resposta começava a se formar nas profundezas de sua alma, pois o plano de Deus estava ainda longe de ser completamente revelado. A tensão aumentava e Ezequiel sabia que o tempo de descoberta estava se aproximando, uma chegada necessária à verdade divina que mudaria para sempre a vida daquela nação. Então, em meio à inquietude daquele vale, Ezequiel sentiu o Espírito do Senhor novamente se mover sobre ele. A voz ressoou clara como o trovão: Filho do homem, ergue-te e vai ao povo de Israel. Fala-lhe sobre os seus caminhos e sobre o seu coração. Pois muitos deles se afastaram de mim, mas desejo reunir todos os que se perderam. Como um fio de esperança, as palavras do Senhor vibravam em Ezequiel. Ele sabia que a tarefa era desafiadora, mas sua determinação cresceu à medida que entendia a urgência do momento. Olhando para a multidão, viúvas e órfãos, pessoas feridas e desgastadas pelo cativeiro, ele sentiu uma compaixão profunda que ardia em seu peito. Reuniu-se, então, uma vez mais em um lugar alto, e fez uma proclamação a todos os que o rodeavam. Escutem, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, eu vos acolherei de volta em meu amor, permitindo que os que estejam no desespero conheçam minha bondade e compaixão. Ezequiel olhou profundamente nos olhos da multidão. Convertei-vos. Deixai para trás os ídolos que vos têm enredado e não permitam que o vosso passado continue a moldar o futuro que Deus preparou para vocês. Nesse momento, um jovem, de semblante iluminado pela expectativa, levantou-se. Profeta, cremos nas tuas palavras, mas como poderemos saber que isto é verdade? Como podemos ter certeza de que não são apenas ilusões? As palavras do jovem calaram-se no ar, como se houvesse um eco sobrenatural, refletindo a ansiedade e descrença que permeavam o povo. Ezequiel, percebendo a hesitação nos olhos dele e de muitos outros, declarou: o Senhor levantará um sinal entre vós que confirmará as suas promessas.
E aqueles que persistirem na dúvida verão a manifestação do poder de Deus. Naquele instante, Ezequiel sabia que o tempo de grandes milagres se aproximava. O que antes eram ossos secos eram agora um corpo vivo pulsante com a possibilidade do sobrenatural. O Senhor encheu a atmosfera com uma antecipação palpável, e a multidão começou a murmurar com crescente expectativa. Mas lembrem-se, ele continuou, sua voz firme como uma rocha, a fé não é apenas o que vemos, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Com isso, ele olhou nos céus, sentindo um ardor sagrado em seu interior, enquanto a nuvem sobre eles começava a se dissipar levemente, revelando um céu resplandecente. Assim como as raízes de uma árvore penetram a terra em busca de água, Ezequiel sentia que as raízes da fé começavam a se aprofundar no coração daquele povo. Ele olhou bem nos rostos deles, ciente de que, apesar da incredulidade, uma centelha de esperança começava a acender. Conforme o dia se tornava noite, Ezequiel se retirou para meditar. A escuridão envolveu-o, mas os sussurros da revelação ainda estavam presentes. Ele sabia que esta geração precisava de mais do que palavras, eles precisavam de um testemunho vivo do poder de Deus. E, enquanto orava, clamava, Senhor, mostra-me teus caminhos. Deixa-me compreender o grande mistério que ainda não foi revelado. Como serão cumpridas tuas promessas nesta terra? Neste instante, a presença do Senhor inundou o espaço ao seu redor, e ele ouviu uma nova palavra, em breve, levantarei um servo, um sinal poderoso, que trará verdadeira esperança e restauração. Este será o cosmológico mistério que abrirá os olhos das nações e os corações dos que duvidam. Um arrepio percorreu a espinha de Ezequiel ao ouvir essa revelação. A expectativa pulsava em seu interior e, quando ele finalmente se levantou, sentiu que novos desafios estavam por vir, mas também a extraordinária possibilidade de transformação estava prestes a se manifestar. A multidão, agora vibrando com a promessa de aliança renovada, poderia muito bem ser o cenário de um renascimento espiritual. O dilema se estendia à frente. Como crer plenamente e abraçar o que estava por vir? Enquanto a sombra da dúvida persistia, as palavras recebidas ecoavam em sua alma como um chamado: preparai-vos. O mistério do Senhor não tardará em se cumprir, e o que virá será maior do que tudo que já experimentaste. A intensidade do momento se acumulava, prenunciando a chegada de tempos novos. E assim, com um coração cheio de expectativa e uma mente repleta de perguntas, Ezequiel permaneceu focado na vontade de Deus. Ele sabia que, da mesma maneira que o sopro de vida havia reerguido os ossos, assim também o plano divino estava agora se desenrolando em sua integridade, mas agora com um mistério que somente o Senhor poderia revelar no tempo certo. Então, na noite que se seguiu, Ezequiel permaneceu em vigilância e oração, a inquietude se misturando à expectativa fervorosa que pulsava em seu ser. Ele olhou para o céu estrelado, onde as constelações pareciam dançar em uma coreografia divina, e sentiu que a presença do Senhor estava ouvindo cada clamor de seu coração. Ó Senhor, como poderei guiar este povo sem conhecer claramente teus desígnios? Abre minha mente e dá-me um vislumbre do teu plano, ele exclamou, sua voz misturando-se com os sussurros do vento que passava como um suave consolo. A escuridão ao seu redor parecia se intensificar, e uma nuvem de incerteza apoderou-se de sua alma. Quando a alvorada surgiu, Ezequiel ouviu novamente a voz do Senhor, clara e absoluta: Filho do homem, prepara-te para a grande obra que farei. Reunirei os que estão dispersos e trarei a cura para os quebrantados de coração. Mas, antes, deves dar-lhes um aviso, pois a tragédia se aproxima. As palavras reverberaram em sua essência, e a gravidade do que estava por vir se impôs sobre ele. Ezequiel sentiu que a responsabilidade naquele momento não era meramente de consolar, mas de admoestar. Dize ao meu povo que se converta dos seus maus caminhos e abandone a impiedade, para que não se percam na calamidade que está prestes a chegar. Ele ergueu-se decidido, uma nova determinação preenchia seu ser. Juntou novamente aqueles que haviam se reunido em torno dele, e sua voz, agora impregnada de urgência, ecoou no vale: Assim diz o Senhor, esforçai-vos por estar em conformidade com minha palavra. Porque, se persistirdes em vossos erros, o juízo se manifestará. Mas se ouvirdes a voz do Senhor e a seguirdes, se salvareis. Pois meu desejo é a misericórdia e não o sacrifício. Os rostos que o cercavam refletiam uma mistura de temor e esperança.
Ezequiel viu lágrimas descendo pelo rosto de uma mulher idosa enquanto ela murmurava: "O Senhor tem sido paciente conosco, mas como podemos escapar do que está por vir?" Após a tempestade, Ezequiel respondeu: "O amor de Deus não falhará em restaurar aquele que se volta para ele. Ele trará vida onde há morte, e renovação onde só há desolação. Somente isto, o verdadeiro arrependimento, poderá abrir a porta para a graça." Com essas palavras, algo incomum aconteceu. O jovem que antes levantara dúvida começou a ter convicções. Ele se aproximou e, em um gesto genuíno de rendição, levantou suas mãos ao céu. "Creio, Senhor. Mostra-nos o caminho e nós te seguiremos." A multidão começou a clamar, alguns caindo de joelhos, outros erguendo suas vozes em louvores. Ezequiel percebeu que, mesmo diante do juízo, a misericórdia de Deus estava sendo ativada. Aquela cena trazia à mente as palavras de Isaías, que proclamou que o Senhor cuidaria de seu povo, ainda que trouxesse julgamento. Enquanto Ezequiel dirigia-se a eles, teve uma visão: uma nuvem brilhante descia do céu, e em seu meio, uma figura radiante se destacava, como o sol ao amanhecer. A presença de Deus estava palpável no ar, e Ezequiel sentiu que algo magnífico e transformador estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. "Pois esta geração verá a glória do Senhor", exclamou ele, tomado por uma intensidade nunca antes experimentada. "Permanecereis firmes, ó casa de Israel, pois em breve será revelado o sinal que transformará vidas. Preparai-vos, porque o que virá não se compara com o que conhecestes." Um murmúrio de expectativa e temor percorreu a multidão. O mistério prometido começava a se revelar lentamente, como o amanhecer que quebra a escuridão. E o que antes era um chamado à obediência agora se tornava um convite à mesma fé que o próprio Ezequiel despertou dentro de si. Assim, Ezequiel sentiu o Espírito do Senhor soprar sobre ele mais uma vez, uma confirmação de que o propósito de Deus já estava em movimento, e que as promessas divisórias de esperança e julgamento estavam entrelaçadas no plano divino. Uma nova profundidade de reverência inundou seu coração enquanto ele olhava profundamente nos olhares da multidão. O tempo se aproximava, e com ele, algo grandioso estava para acontecer. "Mas, lembrem-se", concluía Ezequiel, "as paredes de suas incertezas devem ser quebradas, pois somente assim poderão ver a salva que se aproxima." Os murmúrios de confusão misturavam-se novamente com a esperança, e a certeza de que algo sobrenatural estava à porta os deixou inquietos. As sombras do passado começavam a dissipar-se sob a luz do futuro prometido. E enquanto a multidão se dispersava lentamente, um sussurro reverberava na atmosfera: o plano de Deus ainda não foi plenamente revelado. "Ezequiel, prepara-te, pois virá um dia em que o Senhor levantará o seu servo, e então todo joelho se dobrará e todo coração reconhecerá a verdade que foi predestinada desde o princípio." Ezequiel, ao retornar à sua casa, permitiu que a calma da noite envolvesse suas reflexões. O peso das palavras divinas ainda ressoava em sua mente, uma dança de ansiedade e esperança. Ele se sentou em seu espaço de oração, circundado por velas acesas que lançavam sombras lendárias sobre as paredes. "Ó Senhor, como posso transmitir o que vi e ouvi? Como posso descrever a grandeza de tua glória aos corações endurecidos?" murmurava, seu espírito ansiando pela direção de Deus. Enquanto ele orava, a atmosfera ao seu redor começou a mudar. Um vento suave começou a soprar, trazendo consigo uma fragrância doce, como um campo de flores em plena primavera. Ezequiel abriu os olhos, sentindo uma presença sobrenatural, que o envolvia com uma paz inexplicável. Nesse instante, ele viu novamente a nuvem brilhante de sua visão anterior, agora mais próxima, emanando uma luz intensa que iluminava cada canto da sala. A voz do Senhor ecoou em seu íntimo mais uma vez: "Ezequiel, filho do homem, ouça. O sinal que aguardas está em movimento. Em breve, não apenas meu povo Israel, mas todas as nações serão tocadas pela verdade que revelarei. Há restauros e juízos estão entrelaçados, como a noite é para o amanhecer." O profeta sentiu seu corpo vibrar com a seriedade da mensagem. Havia um sério aviso, um eco de responsabilidade nas palavras divinas. "Elas resistirão a mim, mas o amor que trago é maior que os seus pecados. Tu esclarecerás as sombras do coração, e suas iniquidades serão trazidas à luz da minha justiça." Com um novo fervor, Ezequiel dirigiu-se à cidade.
As ruas estavam lotadas, e a esperança parecia pairar no ar, embora os rostos continuassem a carregar a marca do desespero. Ele se aproximou das famílias, homens e mulheres cujas vidas estavam manchadas pela dor e pelo arrependimento. Ouvia a voz do Senhor. Ele clamou, ele se levanta para trazer restauro a esta terra. Grande é a sua graça, e em breve aquele que foi prometido chegará como um redentor. O murmúrio se intensificou, alguns levantando olhares incrédulos, enquanto outros balançavam a cabeça em desgosto. Pronto, novamente outra promessa sem cumprimento. Um homem atirou, e a multidão assentiu, a desconfiança misturada ao desejo de crer. Ezequiel estava ciente de que seu papel era não apenas profetizar a vinda da esperança, mas preparar os corações para recebê-la. Não desperdiceis a graça que se aproxima. A mudança começará nos íntimos de cada um de vós. Arrependei-vos de vossos pecados, e clamai ao Senhor, e Ele ouvirá. E naquelas palavras, algo extraordinário começou a acontecer. Um jovem, identificado como Natã, ergueu as mãos e começou a confessar suas transgressões em voz alta. Sua vulnerabilidade tocou os corações ao redor, e logo outros começaram a se aproximar, deixando suas almas expostas diante do Senhor, clamando por misericórdia e perdão. Ezequiel observou a cena se desenrolar, seu espírito se elevando. Olha, o Senhor é bom. A sua compaixão aflora, seus olhos estão sobre nós, e a sua mão está estendida para nos salvar, exultou ele, percebendo que a transformação estava sendo iniciada diante de seus olhos. Enquanto a noite avançava, um grupo crescia em fervor e comunhão, almas quebrantadas reunidas sob a promessa do Senhor. Ezequiel sabia que esses eram apenas os primeiros frutos. O que estava por vir seria ainda mais glorioso e maravilhoso. Mas, no fundo de seu ser, uma inquietação persistia, como se um mistério ainda não revelado aguardasse para surgir. Ele sentiu que, apesar das mudanças palpáveis, havia algo mais. No silêncio que precedia o próximo passo de Deus, Ezequiel percebeu, no meio de nossa alegria, o Senhor poderá fazer uma chamada ao difícil, e preparar seu povo para um teste de fé maior. Neste momento de expectativa combinada com temor, ele sabia que revelações ainda mais profundas estavam por vir. Ó Senhor, o que mais nos reservam os teus desígnios? Preparai-nos para a grande obra que está a caminho, pois os céus estão passando uma mensagem que ainda não foi totalmente compreendida. As vozes de adoração, misturadas com clamor, ecoavam nas noites que se seguiam, como um prelúdio daquilo que viria. E um novo gancho ressoou em seu coração, vibrando com a promessa de que, além da conquista de almas, o mesmo Deus que chamou seu servo um dia enviaria um sinal que uniria o céu e a terra, e que não apenas Israel, mas todas as nações viriam sua glória. Enquanto a manhã se desenrolava sobre a cidade, Ezequiel sentou-se novamente em seu lugar de oração, clamando ao Senhor por clareza e coragem. O ar estava pesado com a expectativa do novo dia, e ele não conseguia afastar a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer. As palavras de Deus não apenas ressoavam, mas ecoavam cada vez mais forte ao seu redor. A presença que antes o envolvera na noite anterior parecia agora acompanhar cada um de seus passos. Ó Senhor, concede-me entendimento, para que eu possa discernir o que virá. Que o teu poder se manifeste entre nós, exclamou ele, seu coração pulsando com fervor. Naquele momento, uma visão tomou conta de sua mente. Ele viu um vale, vasto e desolado, coberto por ossos secos, sem vida e sem esperança. A cena era de total desolação, uma representação da condição espiritual do povo de Israel. Ezequiel ficou paralisado, sentindo uma profunda compaixão, e a voz do Senhor novamente soou: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Ó Senhor, tu sabes. Ezequiel respondeu com temor, percebendo a profundidade da pergunta. O Senhor então lhe disse: Profetiza sobre estes ossos secos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Com o espírito inflamado e um novo sentido de urgência, ele se levantou e começou a proferir as palavras que o Senhor lhe havia dado. Eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. E porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e cobrirei de pele. Enquanto ele proclamava, um tremor percorreu o vale desolado. Os ossos secos começaram a se mover, se juntando, e os tendões, a carne e a pele se formaram neles.
Ezequiel observava, maravilhado, enquanto a visão se tornava realidade. Aqueles corpos eram a promessa de reabilitação e restauração. Mas, ó Senhor, como poderão viver se não há espírito neles? Indagou o profeta, sua fé aumentando, ainda que sombriamente consciente da magnitude do que testemunhava. Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu. Com cada palavra, ele sentiu a vida divina se infiltrar como um sopro de vida. O Espírito veio dos céus, invadindo o vale e trazendo vida a tudo que estivera perdido. Vidas que estavam esmagadas se levantaram e se tornaram um grande exército. O coração de Ezequiel pulsava em uníssono com o Senhor. Ele compreendia agora que sua missão era não apenas trazer uma mensagem de condenação, mas um chamado à restauração. Ele viu no movimento daqueles que anteriormente eram ossos secos, um sinal de que Deus estava prestes a operar milagres não apenas entre eles, mas ao redor de todas as nações, um eco da promessa profética de que um Redentor viria. Ó Senhor, cremos em Ti. Tu és fiel, e Tua palavra se cumprirá, exclamou, com lágrimas de gratidão banhando seu rosto. No entanto, enquanto a visão se dissipava no alvorecer da nova manhã, uma nova inquietação repousou sobre seu coração. Uma voz suave parecia sussurrar entre o vento que passava, ainda mais. O que te darei será um enigma para muitos, um sinal que será rejeitado e, contudo, será a salvação para aqueles que creem. Agitando-se em reflexão, Ezequiel sabia que o chamado que receberá em sua vida era poderoso, mas também repleto de desafios. Ele sentiu a responsabilidade de ser um porta-voz das boas novas, mesmo quando enfrentasse a incredulidade. As palavras de Deus ecoaram em sua mente. Haverá um dia em que o meu sinal será mostrado ao mundo, e nesse dia, muitos se voltarão para mim, e reconhecerão que no sofrimento está a verdadeira redenção. A nuvem dourada que o acompanhava durante a oração encheu a cena novamente, e Ezequiel se lembrou de que o plano soberano do Senhor estava além da compreensão. Ó Senhor, guarda-me e usa-me conforme a Tua vontade. Prepara meu povo para o que está por vir, pois sei que o Teu propósito é eterno. E assim, uma nova revelação começava a surgir, prometendo que o que parece ser um eco distante em obediência à palavra de Deus, se tornaria um grito de fé em meio à escuridão. Ezequiel estava determinado a ser o portador dessa verdade, enquanto a história divina continuava a se desenrolar em sua vida e na vida dos que estavam ao seu redor. Enquanto o sol se erguia no horizonte, lançando seus raios dourados sobre a terra, Ezequiel sentia em seu interior uma mistura palpável de esperança e temor. O eco da visão que teve do vale de ossos secos ainda ressoava em sua mente, como um lembrete do poder de Deus para transformar o impossível em realidade. No entanto, a suave voz que o advertira de que havia mais em seu chamado ainda o atormentava, despertando um anseio por revelações mais profundas. Ó Senhor, o que mais tens para mim? Qual é a profundidade do teu plano para o teu povo? Murmurou ele em sua meditação, enquanto a luz matutina começava a aquecer seu rosto. Naquela manhã, o Senhor enviou um novo impulso de visão a Ezequiel. Ele viu uma grande cidade, adornada com muros vastos e imponentes. Contudo, o que mais lhe chamou a atenção foram as portas fechadas. E a voz do Senhor ressoou mais uma vez: Filho do homem, estas portas estão seladas não apenas pelo medo, mas pela incredulidade. Minha casa precisa ser restaurada, e muitos ainda não conhecem o caminho que leva a mim. Ezequiel sentiu um peso no coração. Senhor, como poderão reconhecer teu caminho se não ouvirem a tua mensagem? Como podem acreditar na palavra que clama por tua verdade se estão cercados pela desconfiança? Profetiza, filho do homem. Levanta-te e clama como um eco do meu espírito entre eles, ordenou o Senhor, e a determinação dentro de Ezequiel começou a crescer. Diga-lhes que eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É hora de abrir as portas de seus corações. Obedecendo à ordem divina, Ezequiel saiu às ruas da cidade com o fervor de um profeta. Escutai, ó povo! Assim diz o Senhor, a minha luz brilha sobre vós. Por que permanecem nas sombras da incerteza? Eu trago esperança aos desesperados e vida aos mortos. Voltem-se para mim e vivam.
As palavras fluíam de sua boca como um rio de promessas. Algumas pessoas se detiveram, seus corações agitados pelo chamado, enquanto outras mal ouviram, distraídas pela rotina. Ezequiel sentiu o peso de seus olhares céticos, mas não desanimou. A palavra que trazia era mais poderosa do que suas dúvidas. Enquanto ele caminhava entre eles, uma mulher se destacou da multidão, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Profeta, como posso crer? Minha vida é um vale de secos ossos, sem esperança de renovação, disse ela, a voz carregada de dor. Ezequiel se aproximou dela, reconhecendo a doçura da fé misturada com desespero. Creia, ó filha de Sião. O Senhor é a restauração. Ele pode transformar o vale de ossos em um exército de vida. Sua essência traz refrigério até nas suas provações. O que parecem ser destruições são oportunidades de milagres. Então, envolto por um fervor sagrado, Ezequiel começou a profetizar sobre os quebrantados da cidade, cada palavra uma semente de esperança. Assim diz o Senhor, virei a vocês como o orvalho fresco da manhã, e coisas novas eu farei em meio à sua tristeza. Olhai com fé e veja o que mais eu estou prestes a desvelar. Enquanto proferia essas promessas, um silêncio profundo se instalou na multidão. O temor do Senhor começou a palpitar no coração dos que ouviam, como se um novo espírito estivesse à beira de se manifestar. E Ezequiel, movido pelo Espírito, percebeu que não era apenas uma presença entre os homens, mas sim um movimento divino se formando ao seu redor. Repentinamente, ele teve consciência de que a cidade não apenas precisava do som da mensagem, mas da visão real do que Deus poderia realizar. Ele se lembrou das palavras sobre o sinal que seria rejeitado, e que muitos olhariam e não viriam, mas aqueles que buscassem, encontrariam. A multidão começou a murmurar, expressando o mesmo medo que Ezequiel reconhecerá. Contudo, no fundo de sua alma, ele sentiu a urgência do chamado. Sinto no meu coração que a cidade precisa de um sinal de esperança. Mas, Senhor, onde está o sinal que quebrará a incredulidade? Orou fervorosamente, em comunhão com seu Criador. Enquanto orava, a voz encorajadora do Senhor ecoou suavemente, a resposta está mais perto do que imaginas, Ezequiel. Prepare o caminho e abra os olhos do entendimento. Um novo dia se aproxima, um dia que trará luz às trevas e revelará a verdade que muitos têm ignorado. O que te mostrarei será um grande mistério, um sinal que muitos ainda não poderão compreender. Assim, à medida que a manhã se aproximava de seu zênite, Ezequiel percebeu que estava à porta de uma nova revelação, uma intercessão de fé e poder, onde a verdade divina estava prestes a ser proclamada e o cumprimento das promessas de Deus seria apresentado ao mundo. Ele estava pronto para seguir adiante, ciente de que o plano do Senhor era fascinante e seus desígnios vão além do que a mente humana pode conter. Enquanto o sol alcançava a altura máxima no céu, iluminando as ruas com um brilho radiante, Ezequiel se sentia inspirado por uma essência renovada. Ele caminhou entre as pessoas, sua mente fervilhando com a expectativa de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ó Senhor, pensou, o que tu queres que eu faça para preparar o caminho para a tua vontade? Com um chamado ardente pulsando em seu interior, ele se decidiu a buscar a cidade de uma maneira ainda mais profunda. As portas de seus corações ainda estavam fechadas, mas a mensagem que trazia era uma espada afiada que poderia cortar as correntes da incredulidade. Ele olhou para os rostos da multidão, e em cada um deles ele via a dor, a fome espiritual e a necessidade de redenção. Ezequiel, ao passar por uma praça, começou a clamar com fervor, povo de Israel. Ouçam a voz do Senhor. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. As palavras ecoaram e dançaram nas paredes da cidade, e alguns começaram a parar, seus corações tocados pelas verdades poderosas que ressoavam em suas almas. Ali estava um homem, de rosto cansado e olhos escuros como a noite. Ele se aproximou de Ezequiel e, com a voz embargada, perguntou, profeta, deixe-me compreender. Essas promessas são para mim? Como posso alcançar essas maravilhas que dizes, quando a sombra da morte parece envolver minha vida? Ezequiel, mergulhado em compaixão, respondeu, se tu creres, verás a glória de Deus. Lança teus fardos sobre ele, pois ele é o Deus que restaura. Ele transformará teu lamento em dança, e teu desespero em alegria.
A intensidade das palavras estava impregnada com a certeza de um encontro divino. Enquanto a multidão começava a se dispersar, Ezequiel ouviu novamente a voz do Senhor, chamando-o para um lugar isolado. Ascendendo ao monte que dominava a cidade, ele se alçou em oração, buscando um sinal que pudesse dissipar toda dúvida e ansiedade. Sob o céu claro, ele implorou: ó Senhor, mostra-me teu poder. Que sinal tu me darás para que o povo creia? E naquele instante, o céu começava a se carregar de nuvens escuras, e um vento forte começou a soprar. Ezequiel se lembrou do que o Senhor disse a Elias quando os céus foram cerrados: depois do vento, um terremoto. E assim ele permaneceu firme, aguardando a manifestação do poder de Deus. Assim como Deus falou no passado, Ezequiel esperava que o Senhor se apresentasse mais uma vez de forma gloriosa. Então, da nuvem, um brilho intenso surgiu, e Ezequiel caiu de joelhos, sentindo a presença santificada de Deus se aproximar. A voz do Senhor lhe chegou novamente: o sinal que buscas se revela no agir do Espírito. Não será um estrondo, mas uma obra silenciosa de transformação nos corações dos que creem. Saia e profetize novamente, em meu nome, e eu trarei maravilhas entre eles. Revigorado pela promessa do Senhor, Ezequiel desceu do monte com determinação. Cada passo que dava era um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Ele clamou por uma nova unção, uma unção que poderia atravessar os muros da descrença e revelar o Deus do impossível. Ao retornar à cidade, ele tornou a se dirigir ao povo: assim diz o Senhor, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E mostrar-lhes prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Este é o tempo em que a verdade será revelada, e aqueles que têm ouvidos, ouçam. E enquanto proferia estas palavras, um murmúrio começou a crescer entre a multidão. As sementes de fé estavam começando a ser plantadas, mas a dúvida ainda permeava como uma névoa. Cada olhar refletia uma luta interna, e Ezequiel percebeu que a batalha pela crença era tão essencial quanto o próprio sinal que Deus se preparava para dar ponto naquele momento. Com a multidão em expectativa, Ezequiel sentiu que estava no limiar de algo grandioso. As portas de seus corações estavam começando a se abrir, mas um novo dilema se formava em sua mente. Ó Senhor! Enquanto o povo começa a acreditar, qual será o próximo passo? Que sinal transformador trarás para que todos vejam e creiam? E assim, a voz do Altíssimo sussurrou em seu coração: prepare-os, porque a glória do Senhor se manifestará entre vocês. Um novo sinal se aproxima, um que revelará o plano soberano de redenção que muitos desconhecem, e que trará à luz as trevas que cobrem esta geração. Ezequiel, agora com fervor renovado em seu coração, sentiu que a intensidade de sua missão se elevava a cada respiração. Ele observou a multidão que o cercava, as esperanças e as angústias estampadas nos rostos inumeráveis. Em meio ao sussurro da natureza e ao murmúrio da cidade, ele percebeu que um peso celestial se instalava sobre ele. O Senhor o havia convocado para um propósito além de sua própria compreensão. Com a voz ressoante e compelida pelo Espírito Santo, Ezequiel clamou: escutem, ó Israel! O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, está aqui. Ele não se esqueceu da aliança que fez com nossos antepassados. Ele levanta os abatidos e transforma a tristeza em riso. Cada palavra era como um golpe contra as sombras de descrença, e as pessoas começaram a se juntar, atraídas pela força de sua declaração. Mas, entre a multidão, surgiram alguns que olhavam com desdém. Eles tinham corações endurecidos, dispostos a questionar o que não podiam ver. De onde vem esse poder? Um deles gritou, sua voz cortante como uma lâmina: porventura, você é mais do que um sonhador? Mostre-nos o milagre. A pergunta ecoou como um desafio nas mentes dos que ali estavam, e a tensão aumentou. Ezequiel segurou os olhos de seus opositores, sem hesitar, afirmou: apenas creiam. O Senhor diz: na verdade vos digo que o que pedirem em meu nome, eu lhes darei. Não é meu poder que é questionado, mas a sua promessa que ainda se cumpre. Assim, ele se lançou a orar em voz alta, clamando por um milagre visível que pudesse alicerçar a fé do povo. As horas se passaram e a expectativa densificou-se. O sol começava a se pôr, e o céu ganhou tons de vermelho e dourado, refletindo a presença de uma mudança iminente.
Ezequiel olhou para o norte e viu uma multidão se aproximando. Eram portadores de enfermidades e aflições, atraídos pelas histórias do profeta e pelos rumores de um Deus que cura. Ele sentiu a urgência em seu espírito. Ó Senhor, é este o sinal que prometeste? Que miríades de almas venham a te encontrar. Com um movimento abrupto, ele levantou as mãos aos céus e exclamou, que a tua glória se manifeste, ó Deus, e que eles vejam o que o Senhor é capaz de fazer. Então, como um trovão à distância, um estrondo retumbou nas nuvens. A terra tremeu levemente, e uma brisa fresca soprou, como se o próprio Espírito de Deus tivesse descido sobre eles. O homem de rostos cansados, que anteriormente se aproximara de Ezequiel, foi tocado por uma onda de força. Ele, que já carregava o peso da morte, viu uma luz inabalável diante de si. Ezequiel! Ele gritou, sua voz agora cheia de vida. O que faço para ser curado? Ezequiel se aproximou, e em um gesto de pura fé, impôs suas mãos sobre o homem e orou. Em nome do Senhor, levante-se e seja curado. Uma luz desceu do céu e envolveu o homem. O murmúrio na multidão se transformou em um clamor de espanto e adoração. O homem que antes estivera enfermo levantou-se, agora são e radiante, e um maravilhoso sinal começou a brilhar em meio ao povo. Ezequiel sentiu a presença de Deus como nunca antes. O plano soberano de Deus para aquela geração começava a se revelar. Ele sabia que este era apenas o começo. Este é o sinal, proclamou ele, mas um maior se aproxima. Preparem-se! O Senhor está prestes a fazer algo grandioso. Neste instante, a voz do Senhor ecoou em seu íntimo novamente, Ezequiel, prepara o caminho, porque a salvação que enviarei não será para poucos, mas será como uma onda que arrasará a terra. Um novo alvorecer se erguerá, e muitos verão a resposta ao clamor do seu coração. O povo estava agora em frenesi, e o coração de Ezequiel pulsava com uma profunda expectativa. À medida que a luz da noite se aproximava, um novo mistério da redenção pairava no ar, anunciando que as estradas da fé estavam sendo pavimentadas para algo que mudaria a história para sempre. Ezequiel sabia que os eventos que acabará de testemunhar não eram meramente uma série de curas, mas um sinal revelador da natureza do plano divino que ainda estava em processo de desdobramento. A intensidade da manifestação do poder de Deus gerou um fervor contagioso entre a multidão. Eles estavam sedentos por mais, e Ezequiel, guiado pela voz do Senhor, compreendeu que sua missão estava prestes a alcançar um novo nível de profundidade espiritual enquanto os rostos se iluminavam com a esperança renascente. A voz do Senhor ressoou em seu coração, Ezequiel, filho do homem, o sinal que começa a aparecer agora é apenas um prenúncio do que está por vir. Você deve preparar o povo para um encontro profundo e transformador comigo. Cada palavra de Deus era como um ácido que queimava na mente de Ezequiel, clareando seu entendimento sobre o que representava o cumprimento da promessa. Diante dessas revelações, Ezequiel olhou para a multidão, que agora vibrava em clamores. Muitos estavam cheios de alegria por causa das curas, outros, no entanto, permaneciam céticos e em dúvida, tentando encontrar explicações naturais para aquilo que havia transcendido sua lógica. Esses olhares desconfiados despertaram em Ezequiel um desejo de que todos vissem a obra grandiosa de Deus. Ó povo de Israel, celebramos a cura de nosso irmão. Ele exclamou, mas escutai. O que acabamos de presenciar é um pequeno vislumbre da grande obra que Deus está prestes a realizar em nossas vidas. Não vos contenhais na incredulidade, mas abri vossos corações e mente ao Senhor, que deseja derramar sobre vós um espírito de sabedoria e entendimento. Os olhos do profeta brilhavam com a certeza de que algo grandioso se aproximava. No entanto, a sombra da incerteza ainda pairava sobre aqueles que hesitavam em acreditar nas promessas do Senhor. Ezequiel falava mais uma vez, dirigindo-se especificamente a eles: não temais, pois chegou o dia em que as promessas de Deus para a casa de Israel não falharão. Ele restaurará o que foi perdido, mas para isso, é necessário que cada um se volte ao Senhor com autenticidade de coração. Então, a atmosfera, antes carregada de expectativas misturadas com descrença, começou a transformar-se completamente em um ambiente de adoração. O próprio Espírito de Deus começou a aquecer os corações, e Ezequiel percebeu que era chegada a hora do avivamento. Mãos se erguiam,
Lágrimas corriam faces de arrependimento e os cânticos de louvor brotavam em uníssono. Mas o Senhor, conhecendo as profundezas do coração humano, fez Ezequiel lembrar que mesmo no aflorar da fé, nem todos estariam prontos para acolher o divino. Filho do homem, a voz suave e poderosa ecoou em sua alma, há um sinal mais profundo que será revelado, um que causará divisão entre aqueles que acreditam e aqueles que resistem. Ezequiel sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao considerar que as profecias que ele carregava eram mais do que palavras, eram uma responsabilidade sagrada de preparar o povo para uma transformação espiritual que iria muito além das curas e restaurações físicas. Era um chamado à conversão total a um Deus que os esperava de braços abertos. Consciente da magnitude do que precisava fazer, ele agora estava disposto a ser um verdadeiro porta-voz da verdade. Ele levantou novamente a voz, clamando: assim diz o Senhor, em breve enviarei um sinal que se manifestará através da obediência à minha palavra. A restauração espiritual e física andará lado a lado, mas somente aqueles que buscarem com sinceridade e fé verão a minha glória. As palavras de Ezequiel ressoaram como um trovão nas mentes e corações daqueles que ouviam. Ele sabia que a resistência seria forte, porque a mudança nunca vem sem luta. Deus estava prestes a agir, e quem se opusesse às suas promessas sentiria o peso de sua incredulidade. Com fervor nascido da urgência divina, Ezequiel se retirou de volta ao seu lugar de oração, buscando entender o grande mistério que se aproximava. Ó Senhor, revela-me a natureza desse sinal que dividirá e espalhará aos quatro cantos, e que transformará vidas em todo Israel. Seu coração pulsava com expectativa, pois sabia que o Senhor havia ensinado a preciosa lição de que o maior fluxo de bênção sempre provém dos dias mais sombrios. E ao longo daquela noite, Ezequiel ficou em vigília, a atmosfera carregada de antecipação. Ele se sentiu como um cão de caça à procura de um cheiro que o guiaria ao seu objetivo. Afinal, ele estava à beira de testemunhar a interseção de dois mundos, o visível e o invisível, o temporal e o eterno. E a voz do Senhor, agora mais clara e ardente, proferiu: preparai-vos, porque a grande revelação que mudará as nações está prestes a acontecer. Um sinal que muitos não compreenderão, mas para aqueles que crerem será um farol de esperança. E assim, mais uma vez, Ezequiel sentiu dentro de si o sinal da dinâmica celestial se intensificando. A jornada para o cumprimento do plano soberano de Deus estava em execução, e ele, como um escolhido, estava pronto para levar a mensagem que a terra tanto aguardava. O mistério não era apenas um enigma a ser resolvido, mas uma revelação a ser vivida, e uma pergunta permanecia em seu coração: quão grandioso será este sinal que mudará para sempre a história?